Olá, pessoal! Bom dia! Graça e paz! Tudo bem com vocês, gente? Como é que foi a semana de vocês? O final de semana? Espero que tenha sido bênção. Por aqui nós também, graças a Deus, estamos vivos, vencendo as batalhas aí do dia a dia, semana que vai, semana que vem. E assim vai passando o tempo, já estamos nos aproximando do mês de dezembro, né? Sendo hoje dia 1º, ou seja, o dia 1 de dezembro. Graças a Deus, louvado seja Deus, até aqui tem nos abençoado o Senhor. Gente, por aqui tem chovido, bastante calor. Agora parece que primavera, verão tá fazendo jus. Porque até então esteve bastante frio. Aliás, esse ano eu acredito que não vamos ter um verão muito intenso como o ano passado. Mas tá bom, tudo vem de Deus, então nós só temos que glorificar o nome do Senhor. Amém, gente? Ô pessoal, vou deixar de falação e vamos ao que interessa dentro deste conteúdo, né? Quero compartilhar com vocês, através desse conteúdo, a palavra do Senhor, que é o que mais importa. O nosso foco maior, a nossa intenção, a nossa ideia é de ministrar a palavra. Trazer uma palavra do nosso devocional sempre que puder. O meu propósito era toda segunda-feira, mas confesso, pessoal, que não tem sido muito fácil. Aliás, nada é fácil quando se trata de fazermos a obra de Deus, fazermos coisas que vêm glorificá-lo. Então, no mundo espiritual, trava-se uma grande oposição para nos atrapalhar. Mas importante é nós nos esforçarmos, não é mesmo? É isso que interessa. Então, pessoal, eu tô aqui com os olhos inchados ainda, ó, que acordei não faz muito tempo. E quando às vezes eu deito muito cedo, mas levanto muito tarde. Aliás, deito muito cedo e levanto cedo. Mas às vezes eu durmo muito cedo, acordo, e aí eu procuro me envolver com as coisas pertinentes ao reino de Deus. Enfim, não vou entrar em detalhes. E aí depois eu acordo meio que sonolenta, estranha, mas faz parte, né? Pessoal, então eu quero compartilhar com vocês nesta manhã algo muito interessante e importante que o Senhor colocou em meu coração. O Senhor me trouxe essa palavra, revelou-me essa palavra no meu coração, de algo pessoal que eu vivo no dia a dia. Eu acredito que aí do outro lado com vocês também não é diferente. E a nossa vida é uma constante guerra, constante batalha, e nós estamos na total dependência do Senhor. As nossas vidas têm sido entregues nas mãos dele todos os dias. E as misericórdias dele realmente são a razão de nós não sermos consumidos pelo inimigo das nossas almas. Então, o Senhor sempre está a nos defender, a nos socorrer, a guerrear as nossas batalhas, amém? Então, pessoal, eu quero compartilhar com você, neste momento de devocional,
uma palavra, como disse, que o Senhor colocou em meu coração neste dia de segunda-feira, nesta manhã. Tá bom? Então, é assim, 2 Coríntios 7. 2 Coríntios 7. Diz assim, o texto, o espinho na carne. Na verdade, nós não vamos falar aqui do texto, mas do contexto, tá bom? E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Versículo 8. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que eu afastasse de mim. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porquanto sou fraco, é que estou forte. Amém? Glória a Deus. Me chama a atenção aqui. O apóstolo Paulo, ele era muito usado por Deus, tinha grandes revelações. E como ele era muito usado nas mãos do Senhor, e ele também, como homem, como uma pessoa humana, ele poderia se orgulhar, não é? E se ensoberbecer, se exaltar. Olha, nós temos que tomar muito cuidado. Pessoas que usam, né? Que são pessoas usadas, na verdade, por Deus, cheio do poder de Deus, na parte espiritual, tem vários dons, tem o dom de louvor, principalmente louvor, né? O dom da música, dom de revelações, né? Vários dons. E, de repente, dom de cura, enfim, muitos dons. Né? Tem a variedade de dons, mas o Senhor reparte do jeito que Ele quer, né? Ele separa e reparte a cada um o que Ele bem entender, né? Então, nós temos que tomar cuidado. E também não só na parte espiritual, mas na parte material. Pessoas que são vocacionadas, são cheias de conhecimento, de sabedoria, de habilidades, né? Para desenvolver coisas. Então, ela tem que tomar esse cuidado para não se orgulhar, não se exaltar, não é mesmo? Você e eu todos nós temos um dom, temos uma capacidade, e então a gente tem que procurar rever sempre os nossos conceitos, para não cair nesta armadilha da soberba, né? E da exaltação. Então, eu vejo aqui como que Paulo, ele pedia a Deus que o livrasse, porque na verdade o Senhor permitiu um espinho na carne de Paulo, que veio de forma que esbofeteava ele. A Bíblia não enfatiza bem o qual em detalhes sobre esse assunto, mas havia alguma coisa nele que ele estava sempre lembrando que ele era dependente do Senhor, que ele nada possuía se não fosse a graça de Deus e a misericórdia do Senhor. Então, para que ele não se ensoberbecesse e se gloriasse, o Senhor permitiu o próprio Satanás esbofeteá-lo, para que ele estivesse sempre atento
da total dependência do Senhor, né? Então, mas ele chegou a orar e pediu 3 vezes para o Senhor que o Senhor tirasse dele, mas o Senhor disse que não, que a graça do Senhor sobre ele já bastava. Então é importante a gente pensar, né, que às vezes eu acredito que você aí do outro lado e eu, todos nós temos aqui um espinho na carne, algo que está sempre nos alertando, né? Para que não venhamos cair nesse embaraço, cair nesse laço, né? De nos exaltar. Então, eu penso que todos nós temos um espinho na carne, de uma forma ou de outra. Sempre a gente tá aí, ó, enfrentando no dia a dia situações que, se não fosse a misericórdia de Deus, a graça de Deus, a gente não venceria jamais. Louvado seja Deus. E também o que me chama a atenção, realmente, o Senhor diz que que Deus aperfeiçoa a sua vontade, né? Que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós quando nós estamos fracos. Realmente, é o poder de Deus, ele sobrevém sobre nós nesses momentos de fraqueza, de fragilidade, de impotência, para que nós entendamos que somos totalmente dependentes da sua misericórdia, da sua graça. Estamos aí, ó, no dia a dia, enfrentando as maiores lutas e dificuldades, pelo que a gente sofre perseguições, angústia, enfim, todo tipo de afronta. A palavra de Deus diz aqui no 10 do 2 Coríntios 2, diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, na necessidade, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Meu Deus, eu fico vendo, pessoal, e observando certos pregadores, homens de Deus, mulheres de Deus, verdadeiros homens de Deus e mulheres de Deus, que paga preço, paga preço para subir no altar. Não é para subir lá no altar e ficar jogando palavras ao vento, enchendo linguiça, mas pessoas usadas poderosamente por Deus, que sobe no altar, só o bagaço, só o pó, mas ali na total dependência de Deus. A pessoa por si só, ela não ia vencer nunca, jamais, pelas suas próprias forças. Mas ali o poder de Deus se aperfeiçoa naquela fraqueza, aquele momento de dependência. Nós não somos pregadores que temos assim um chamado específico. Subir no altar, pregar com responsabilidade e, enfim, a gente não tem esse chamado, acredito eu. Cada um tem o seu chamado. Mas aqueles pastores, homens de Deus, mulheres de Deus, que são comprometidos com a palavra, que renunciaram tudo, deixaram tudo para fazer a vontade do Pai, para viver da pregação. E elas ali têm seus momentos difíceis, de fraqueza, meu Deus, por que não? Pois são humanos. Tem as suas fraquezas, suas lutas. Eu fico imaginando, meu Deus,
Todos nós temos, sim, um espinho na carne. Todos nós temos. Mas quando eles se entregam para valer totalmente, mesmo na fraqueza, mesmo no bagaço, mesmo sem um pingo de força, é ali que o Senhor usa. O Senhor renova, o Senhor restaura as forças e o Senhor realmente se manifesta através daquela instrumentalidade, porque ele está realmente na dependência do Senhor, mesmo na sua fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo diz que ele sente prazer nas lutas, nas dificuldades, ele nas perseguições, porque, meu Deus, o maior exemplo deixou Paulo aqui de sofrimento, né, como apóstolo, como pregador, as perseguições, as injúrias, quanta aflição, mas ele sentia-se feliz, ele se sentia feliz, principalmente quando sofria perseguições por amor de Cristo. Mas nos dias de hoje, assim que tem homens e mulheres de Deus que pagam preço, tem aqueles que não pagam preço nenhum. Só tem aquelas palavras de, vamos dizer assim, de autoajuda, sem comprometimento, sem pagar preço, sem dependência do Senhor. E então, se por acaso elas sofrerem perseguições, momento de angústia, elas não vão suportar, elas não vão se alegrar e dizer que está feliz pelas perseguições, pelas injúrias, se não for por amor de Cristo. Realmente não suporta. Mas quando a pessoa paga preço, tem espinho na carne, renuncia, abre mão, dá o seu melhor, vai em frente, ela pode dizer que sente prazer realmente nas perseguições por amor a Cristo, amém? Quando você aí do outro lado se sentir fragilizado, acabado, só o bagaço, lembre-se que o Senhor é contigo. O Senhor é contigo aí do outro lado e comigo aqui. Quando a gente pensa que não tem capacidade, que a gente não tem mesmo, porque quando a gente achar que tem capacidade, não vai estar na dependência do Senhor. Mas quando a gente se entrega com confiança, sabendo que o Senhor, Ele está conosco, nos renova, nos restaura, e nós prossigamos sempre em frente, e o nome do Senhor será sempre glorificado e exaltado. Amém? Aleluia! Glória a Deus, pessoal. Esta palavra que eu deixo hoje para você que está aí do outro lado se sentindo um nada, um zero esquerda, se sentindo fragilizado, se sentindo incapaz. Entregue nas mãos do Senhor, confia nele. Lembre-se que nós somos dependentes da sua graça. E há coisas nas nossas vidas que realmente o Senhor deixa. O Senhor deixa na vida de cada um espinho, ou seja, um espinho, para que nós saibamos que somos dependentes dele. E para ele todo louvor, toda honra e toda glória. Amém? Muito obrigado, gente. Uma boa semana com Jesus no barco de cada um de vocês, tá bom? Beijo no coração de cada um. Tchau, tchau.